Boa noite, como vocês estão? Então, conforme combinado, eu estou aqui para falar com vocês hoje a respeito dos benefícios por incapacidade. Sim, é isso mesmo, os benefícios por incapacidade. E por que esse assunto ele é tão importante? Então, eu vou começar explicando para vocês a importância de estar por dentro aí de todas as informações referente ao benefício por incapacidade, tá bom? Boa noite, doutora Rita, tudo bem? Então, o que acontece? Hoje, em relação aos benefícios, nós temos duas categorias. Nós temos os benefícios programáveis e os benefícios não programáveis. O que é a diferença? Qual que é a diferença entre um e outro? Então, o benefício programável é tudo aquilo que eu consigo programar o momento em que vai acontecer, certo? Então, por exemplo, uma aposentadoria. A gente sabe que uma aposentadoria, você não começa a contribuir hoje e se aposenta amanhã. Boa noite, Líbia, tudo bem? Então, nós sabemos que a aposentadoria, a gente não começa a contribuir hoje e se aposenta amanhã. A gente vai precisar contribuir ali por um período, até que chegue a data em que a gente vai conseguir se aposentar, certo? Porém, os benefícios não programáveis, eles são aqueles que a gente não consegue prever quando vai acontecer, quando nós vamos precisar deles. E aí, dentro desses benefícios, né, por incapacidade, nós temos o auxílio por incapacidade temporária, que antes era conhecido como auxílio-doença, a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era aposentadoria por invalidez, e também o auxílio-acidente. Então, são três os benefícios que nós temos, certo? Que são considerados os benefícios por incapacidade. E por que eles estão dentro dessa categoria de benefícios não programáveis? Então, quem aí programa o dia que vai cair e se acidentar, por exemplo? Ninguém programa. Ninguém programa o dia que vai sofrer um acidente de carro, por exemplo. Ninguém programa o dia que vai ficar doente, né? Então, é exatamente por conta dessas questões que os benefícios por incapacidade estão nessa categoria de benefícios não programáveis. E é exatamente por eles estarem nessa categoria que é diferente, tá? Há algumas questões em relação a eles. Então, por exemplo, nós temos alguns cuidados que são muito importantes antes de agendar uma perícia. As pessoas costumam acreditar que é só pegar o laudo médico, agendar a perícia, vai lá no dia da perícia e tá tudo certo. E não é assim. Existem alguns cuidados que são muito importantes. O primeiro cuidado deles que é importante é: você precisa estar contribuindo com o INSS. Se não estiver contribuindo com o INSS, você precisa pelo menos estar dentro de um período que a gente chama de período de graça, aonde você vai, mesmo sem contribuir, poder receber algum benefício, tá? E esse período de graça ele funciona mais ou menos assim. Você contribui lá por um período com o INSS e ficou desempregado. Você tem um prazo entre 6 meses e 12 meses para solicitar um benefício e ele vai ser concedido. Passou disso, existem algumas outras hipóteses. E aí, essas hipóteses são importantes que um advogado especialista em direito previdenciário te oriente, tá bom? Porque algumas pessoas vão se enquadrar e outras pessoas não. E aí, o que acontece? Se essa questão, esse requisito que é importante, ele não é analisado. Você vai lá, passa pela perícia, recebe a cartinha na sua casa falando o quê? Seu benefício não foi concedido. E se isso tivesse sido analisado por um advogado especialista antes, essa orientação teria sido dada para você. Então, por isso que essa é uma questão que ela é muito importante da gente analisar. Então, já fica a dica. Não está pagando o INSS? Antes de fazer a solicitação de algum benefício, procura uma advogada especialista em direito previdenciário da sua confiança, porque ela vai conseguir te orientar da melhor forma, certo? E aí depois já sabe essa questão, estou pagando INSS, então quem está trabalhando registrado está pagando INSS, não precisa se preocupar com isso. Agora, quem está desempregado, quem é autônomo e não paga o INSS por fora, o MEI que está com as guias DAS todas atrasadas, por exemplo. Então, esses precisam tomar cuidado antes de fazer o pedido do benefício, tá? O segundo ponto que a gente precisa analisar, os documentos. Não adianta ir para a perícia médica e não levar nada de documento. Gente, é muito importante que você leve laudo médico, exames,
tudo aquilo que comprova que você efetivamente está com alguma doença que te incapacita para o trabalho. Tem pessoas que falam, chega lá, mas o perito nem olha. Ok, se o perito não olhar, né? Mas é importante que você tenha essa documentação, porque o que acontece? Quando o perito te atende lá no INSS, ele emite lá também, dentro do sistema a gente tem acesso ao laudo médico. Nesse laudo médico, ele coloca ali todas as informações. E muitas vezes aparece lá, segurado comparece sem nenhuma documentação médica. E diz que tem problema na coluna, por exemplo. Ele diz que sofreu um acidente, mas não tem prova nenhuma de que isso efetivamente aconteceu. E aí, por conta disso, é um dos motivos que às vezes o benefício também acaba sendo negado. E aí, o que é importante também? Separar a documentação. Então, existem documentos que são muito importantes e devem ser levados para a perícia. Existem outros documentos que não há necessidade de levar. Então, da mesma forma, um advogado especialista em direito previdenciário, ele vai conseguir separar essa documentação e te orientar da melhor forma o que deve ser levado, o que não deve ser levado para a perícia, tá? Carteira de trabalho, é importante que leve. Documento de identificação, RG, habilitação, documento com foto, é importante também que leve para a perícia. Sem essa documentação, fica bem complicado, tá bom? A análise do perito, e isso pode fazer com que o seu benefício seja negado. E aí, um outro cuidado que é muito importante que tenha em relação à perícia, a data do agendamento. Então, se você marcou uma perícia, ela é presencial, você precisa comparecer no dia e horário agendado. Se não for conseguir comparecer, é necessário que seja feita a remarcação dessa perícia. Porque se você falta na perícia, o benefício ele já vai ser negado porque aparece lá a informação de que você não compareceu, tá bom? E se chegar atrasado na perícia? A mesma coisa. A orientação que a gente tem quando faz o agendamento da perícia é que é necessário chegar com 15 minutos de antecedência. E essa é sempre a orientação que eu dou para os meus clientes. Chegue com antecedência. Por mais que às vezes atrase um pouquinho, precise ficar lá esperando, é melhor se precaver do que precisar mesmo receber um benefício e ter esse benefício negado, tá bom? E outra questão que também é muito importante é em relação à data. Quem está trabalhando registrado tem um período de até 30 dias para solicitar o benefício e receber esse benefício desde o último dia que parou de trabalhar por conta da doença, tá? Por conta dessa incapacidade. E quem paga o INSS por conta também tem esse prazo. Porém, se você deixa para solicitar depois desse período, por mais que você esteja incapacitado ali durante todo esse período, né? Então, durante os 30 dias anteriores, mas eu resolvi fazer o pedido ali do meu benefício 60 dias depois. O que vai acontecer? O INSS vai contar somente a partir do dia que você fez o pedido. E aí, muitas vezes, o que acontece? As pessoas acabam perdendo ali um prazo, certo? E ficam sem receber o salário, se estiver trabalhando registrado, e sem receber o benefício. Então, isso traz um prejuízo financeiro, assim, muito grande. Então, é uma outra informação que é muito importante, tá? Então, em relação à perícia médica, ao agendamento, à qualidade de segurado, são essas as informações que eu queria deixar para vocês. Sobre a qualidade de segurado, tem um vídeo aqui no perfil também que fala mais especificamente sobre isso, explica o que é a qualidade de segurado, quais são os cuidados que você precisa ter quando vai fazer a solicitação do benefício em relação a essa questão. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste. Se ficar alguma dúvida, pode mandar um direct, pode deixar lá nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês também? Nós temos algumas doenças que elas não precisam que você tenha ali as 12 contribuições mensais no mínimo e possa receber o benefício, tá? Então, nós temos uma lista com algumas doenças e eu vou falar para vocês aqui algumas delas. E uma, né, dessas questões que a gente não pode nem considerar como uma doença em específico, é algo que acontece muito corriqueiramente, assim. Então, por exemplo, quando a pessoa ela sofre um acidente de qualquer natureza. Então, vamos imaginar a situação. Comecei a trabalhar como motoboy e sofri um acidente de moto, certo?
mas eu comecei a trabalhar hoje, né? Ou comecei a trabalhar há 30 dias. Então, eu só tenho uma contribuição no meu primeiro emprego. Essa pessoa, se não fosse um acidente, né, de trabalho ou um acidente de qualquer natureza que acontecesse ali, essa pessoa ela não teria direito a receber o benefício, porque você precisa ter pelo menos ali 12 contribuições direto para que você possa receber o benefício. Porém, por se tratar de um acidente, mesmo que a pessoa tenha somente uma contribuição, ela vai poder receber o benefício. Então, isso é muito importante. Então, é uma informação que poucas pessoas têm e às vezes acreditam que não tem direito ao benefício e por isso nem fazem a solicitação, tá bom? Então, primeiro é o acidente de qualquer natureza. E também a doença profissional ou a doença do trabalho. Então, no caso de uma doença profissional ou do trabalho, a gente acaba colocando ela como se fosse também um acidente, tá? Então, é o que a gente chama de doença acidentária. Então, essa doença que ela é ligada ao trabalho, ela também é isenta de carência. Ou seja, não é necessário uma quantidade muito grande de contribuições para que você possa receber o benefício. Mesmo que você tenha uma única contribuição, você pode receber, tá? E também nós temos outras doenças, como por exemplo, a tuberculose, a hanseníase, a neoplasia maligna, certo? Nós temos também as pessoas que têm o HIV, e que por algum motivo, né, acabam desencadeando a AIDS, se tem alguma outra doença, a cegueira. Então, tanto a cegueira total, né, quanto a visão monocular, a depender ali da situação, da função que a pessoa exerce no trabalho, também pode fazer com que ela receba o benefício, mesmo que ela tenha uma única contribuição, tá? Então, essas são as dicas que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Então, são dicas valiosas. Essa live ela vai ficar salva aqui aqui no meu perfil, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de assistir. Se vocês conhecem alguém que precisa também saber dessas informações, que tem alguma dúvida em relação a benefícios por incapacidade, que já fez a solicitação de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por invalidez, até de um auxílio-acidente, o benefício foi negado, vocês podem compartilhar esse vídeo, pedir para a pessoa comentar, colocar a dúvida dela e assim a gente vai esclarecendo todas as dúvidas de vocês. E se houverem muitas perguntas a respeito de um mesmo assunto, eu volto aqui e faço uma live exatamente sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês.